É um bom tempo para estarmos lendo e entendendo Gênesis, uma vez que suas leituras bíblicas provavelmente estão em Gênesis também. Você está fazendo a sua leitura bíblica anual. Se você quiser revisitar, na nossa própria página do YouTube, tem uma playlist com todas as pregações em Gênesis, caso você queira revisitar alguma para o seu estudo bíblico. Então, Gênesis capítulo 20. Eu não sou muito de Ano Novo, de Réveillon, eu não sou muito essa pessoa. É aquele tipo de pessoa que não é muito de aniversário, que não é muito de Ano Novo. Você que me conhece sabe que eu sou mais ou menos assim. Eu gosto de Natal. Natal é massa. Agora, Ano Novo sempre é muito envolto, há muito misticismo. Vou comer isso, vou decidir isso, vou fazer isso. Muita fala e pouca ação. Mas uma coisa é certa, todos nós somos atingidos, de certa maneira, com essa renovação, com essa mudança, com essa transformação. E muitos de nós dizemos, agora vai. Você já disse essa frase? Agora vai. Aquilo que não estava saindo dessa vez, vai sair. Aquele pecado que eu estava lutando contra ele, agora eu paro de vez. É dessa vez que eu venço o meu vício. É dessa vez que eu paro de cometer aquele erro que insiste desde a minha juventude. Dessa vez eu paro. E quantos de nós não nos frustramos após falar essas palavras? Porque dissemos que agora vai, mas não foi. Mas não deu certo. E lá estamos nós caindo de novo, e lá estamos nós cometendo os mesmos erros, ou deixando de fazer aquelas coisas que nós prometemos fazer. Houve uma grande frustração na minha vida, talvez na sua também, que é aquela frustração pós-batismo. No domingo, nós somos batizados aqui em um tanque como esse, se você é batista, você é afundado nesse tanque. Domingo passado foi o que aconteceu. Você tem aquele momento de emoção, a igreja cheia, família, testemunho e muita glória acontecendo. Aí você diz, agora vai. Agora vai. Agora minha vida vai ser transformada. O velho eu morreu ali. Eu só lembro de Lutero nessas horas. Quando Lutero diz, eu pensei que o velho homem tinha morrido afogado nas águas do batismo. Inocente fui, porque ele não morreu. Ele continua aqui. Na segunda-feira, a frustração. Pequei. E fiquei pensando, como é possível, após ser batizado, após esse compromisso, após essa renovação de vida, continuar pecando. Dizendo que agora vai, mas continuo nos mesmos erros. De certa maneira, nós temos algo semelhante acontecendo na vida de Abraão. Se você observa esse capítulo 20, ele está em paralelo com o capítulo 12. Se pensarmos em toda a jornada abraâmica, o que está acontecendo com sua família, a aliança que Deus tem estabelecido, é de se perguntar por que essa história está aqui. De certa maneira, irmãos, parece ser uma história solta. Porque em que isso influi? Cadê o nascimento de Isaac? O nascimento de Isaac é só no capítulo 21. Por que narrar essa história em outra terra? Uma história que parece não ter efeito nenhum na história central, na linha central do que está sendo contado. Por que a história com Abimeleque é tão importante? Essa jornada em Gerar, essa jornada em terra estrangeira, essa mentira de Abraão de novo. Um dos motivos pelos quais Moisés escreveu isso, inspirado pelo Senhor, primeiro, fazer um paralelo do capítulo 12 com o capítulo 20. No capítulo 12, há algo muito parecido acontecendo quando Abraão, na época, Abrão está no Egito, por conta de uma fome, e até lembramos disso, Deus nos chama, Deus nos dá uma vocação, sai da tua terra, sai da tua parentela, e logo vem uma fome. Porque a vocação de Deus não é bonitinha, não é tudo muito bem feito, com tudo organizado. Você vai, você ouve, e aí vem uma fome, e você tem que se adaptar. A adaptação é necessária na vocação. Ele vai para o Egito, ele mente para Faraó, diz que Sarai é sua irmã, e Faraó, então, muito provavelmente, tem relações sexuais com a esposa de Abrão. E você sabe as coisas que acontecem, a mentira abraâmica e tudo mais.
Anos depois, isso foi antes da aliança, do estabelecimento do capítulo 15, do capítulo 17, da circuncisão. Agora, Abrão não é mais Abrão, agora ele é Abraão. É como o povo lá de Farias Brito fala, não é mais Rafael, é pastor Rafael. Nossa, que coisa, né? Grande coisa. Agora é Abraão. Não é mais Sarai, agora é Sara. E de repente, Moisés, de certa maneira, nos dá uma rasteira. Ele diz, está vendo Abraão, depois da aliança, depois da circuncisão, se fosse no nosso caso, depois do batismo, continua mentindo. Continua medroso. Continua com seus erros. Esse é um motivo espiritual para esse texto estar aqui. Para esta cena estar aparecendo. Mas existe um motivo legal e de herança para isso estar sendo colocado aqui. E o motivo é o seguinte: se Sara, de fato, tivesse dormido com Abimeleque, surgiria uma pergunta: de quem Isaac é filho? E esta pergunta poderia arruinar o povo de Israel. Imagine que se dessa vez Sara tivesse dormido com o rei Abimeleque. E agora? Isaac é filho de quem? Do marido original ou do traidor? De quem é esse filho? E o texto vai deixar muito claro de que não houve relação sexual alguma. Nós vamos ler cena após cena, iniciando versículos 1 e 2 de Gênesis capítulo 20. O texto inicia dessa maneira: Abraão partiu dali e foi para a terra do Neguebe. Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. E perceba que o texto está nos contando sobre algo habitual. Nós temos essa andança de Abraão, que é uma boa andança. Afinal, ele não foi chamado para fazer um acampamento permanente como Ló. Esse é um dos erros de Ló. Ló vai para uma cidade, é atraído por uma cidade, pelos shoppings da cidade, pelos shows da cidade, pelas prostituições da cidade, e fica lá. Abraão não foi chamado para isso. Abraão foi chamado para andar, peregrinar até a terra prometida. Um dos erros que Abraão vai cometer no capítulo 21 é de ter o filho, ter a promessa efetivada, e ele para de andar, porque agora está tudo bem. E Deus vai lá no capítulo 22 e mexe com ele de novo, mas nós vamos chegar lá. Entretanto, Abraão está em peregrinação, está correto. Ele deve fazer isso mesmo. Ele é um peregrino e, de certa maneira, há um paralelo entre ele e nós. Nós somos peregrinos em terra estrangeira. Nós estamos, por exemplo, orando por Venezuela nesses dias. Espero que você esteja orando. Pelos pastores, pelos missionários, pelo povo de Deus que está lá e pelo povo que não é de Deus, que também sofre naquela nação. E devemos pensar que a nossa condição não é bem de brasileiro ou de venezuelano. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós que somos cristãos estamos de passagem. Por isso que devemos orar pelo bem de nossos países, para que nós tenhamos paz, para que nós tenhamos bons governantes. Mas Abraão tem esse paralelo conosco. Ele é um peregrino. Ele vai caminhando de Cádiz, lembra de Cádiz Barneia? Esta Cádiz, perto do deserto, Sur, e mora em Gerar. Essa é uma cidade, inclusive moderna, ela ainda existe perto da Turquia, a cidade de Gerar. E o versículo 2 fala sobre este hábito pecaminoso de Abraão. Abraão, ele não faz isso às vezes. Olha o que o versículo 2 na Nova Almeida Atualizada diz. Abraão dizia que Sara, mulher dele, era sua irmã. E você sabe muito bem que tem duas maneiras para falar do passado. Existe uma maneira para falar de um passado que aconteceu, pontual, e uma maneira para falar de um passado que acontece habitualmente. É como dizer assim: eu comprei pão ontem. Ontem eu comprei R$1 de pão. Dá 2 pães, né? Ou menos. Ontem eu comprei R$1 de pão. Ou eu dizer, por outro lado, eu comprava. Não precisa nem colocar o sempre. Eu comprava sempre R$1 de pão, todos os dias. Perceba que comprei e comprava são dois passados diferentes. Um fala de algo pontual e outro fala de algo habitual. E isso está impresso no texto.
Abraão dizia, ele não disse, ele dizia. É um pecado costumeiro, esta meia mentira. Porque assim como no futuro ele vai tentar explicar e dizer, não, mas ela é minha meia irmã, pois então é uma meia mentira. Mas, irmãos, meia mentira é mentira de qualquer jeito. Não importa se nós estamos falando de uma parte da verdade, não importa se fomos honestos num ponto, em outro não. Se você errar em um ponto, você apodrece o todo. Porque senão assim seria muito fácil. Eu escolho as coisas que devo acertar e escolho as coisas em que eu posso pecar. E Tiago diz, quem erra em um ponto, perdeu. Perdeu toda a lei, cometeu o pecado. Só a graça pode te salvar. Então, ele comete esse erro habitual, chama Sara, mulher dele, de irmã. E muito provavelmente nós temos uma Sara aqui com perto dos seus 90 anos. E é engraçado até ler isso e perceber que ela continua uma mulher atraente de alguma maneira. De alguma maneira. Mas é isso que acontece. Próxima cena vai do versículo 3 ao versículo 7. Acompanha comigo. Deus, porém, agora Deus entra em cena, vem a Abimeleque, o rei, em sonhos de noite e lhe disse, você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara, e por isso disse, Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é a minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Deus respondeu-lhe em sonho, bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você e você viverá. Mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo que é seu. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e lhe contou todas essas coisas. E os homens ficaram com muito medo. E a próxima cena se desenha mais à frente. Deus aparece em sonho. Certamente nós estamos lidando aqui, nós não temos todos os detalhes, mas logo mais à frente Abraão vai ter uma certa predisposição em relação àquele povo de Gerar, dizendo que é um povo infiel, um povo incrédulo, um povo idólatra. Se esse de fato é o caso, nós não temos certeza, porque essa é uma pressuposição de Abraão. Mas nós podemos sim dizer que é muito mais provável que nações que estão ali ao redor dessa terra chamada Canaã, ou que será chamada de Canaã, são nações idólatras. Isso é um pressuposto que certamente nós podemos ter. Então, é um povo incrédulo. E mesmo sendo um povo incrédulo e um rei incrédulo, Deus se revela em sonho para ele. Irmãos, isso não é exclusivo de Abimeleque. Nós temos Ciro, inclusive, sendo usado como um instrumento, como um servo do Senhor, mesmo sendo um incrédulo. Não se esqueça disso. Deus usa incrédulos. E para mim, o fato de Deus se revelar em sonho, de Deus explicar em sonho, tem a ver com Abraão? Tem. Mas também tem a ver com Abimeleque. Também tem a ver com Gerar. E me ensina duas coisas. Quando Deus fala com incrédulos, quando Deus se revela, quando Deus usa incrédulos, tem dois ensinos aqui para nós que devemos considerar. Primeiro, você não é tão importante quanto você acha que é. Ah, porque eu sou uma peça fundamental no plano de Deus. Ah, porque se eu faltar o ministério não funciona. Não se esqueça que Deus pode usar até incrédulos. Se você resolver fechar a sua carteira, não dar nada, não ajudar com nada, Deus já levantou muitas vezes na história incrédulos para financiar a obra de Deus. Não use isso como desculpa. Ah, se Deus já fez, então eu vou esperar. Isso é vergonha, mas isso aconteceu. Quantos incrédulos aqui no Cariri não protegeram cultos protestantes? Policiais incrédulos, que disseram, aqui ninguém taca pedra, aqui ninguém entra. Isso aconteceu na minha cidade. Um policial incrédulo, mas que Deus usou para proteger. Existe um benefício nisso. E Deus está nos ensinando que nós não somos tão importantes, assim que Ele pode usar quem Ele quiser. O grande caso, Balaão, um homem incrédulo,
Um homem que não tinha temor do Senhor, mas era idólatra. E Deus usa para dar uma das grandes profecias de que Cristo viria, de que uma estrela viria para apontar o lugar em que Cristo nasceria. Esse homem é incrédulo. Mas a outra grande lição é que, muito cuidado, não é porque você está servindo ao Senhor, ou acha que está servindo ao Senhor, que você é um salvo e vai para o céu. A paga para entrar nas portas do céu não é o tanto de serviço que você dá. Você vai chegar lá diante do Senhor e vai dizer, olha, Senhor, deixe-me entrar nas portas do céu porque eu servi em tal ministério, porque eu doei em tanto, porque eu ajudei em fulano, porque eu orei por fulano. E a paga para entrar no céu não é essa. A paga para entrar no céu é o sangue de Cristo. Você foi salvo pela graça? Essas outras coisas são frutos de quem é salvo pela graça. São frutos da salvação que nós devemos ter. Então, muito cuidado quando você pensa em si mesmo, lembra dos incrédulos que Deus usa. Deus está preocupado, mas embora entendamos que Abraão é o foco dessa história. Abimeleque aparece aqui como um inocente. E se você olhar com muita atenção, capítulo 20, além do capítulo 12 como paralelo, tem o capítulo 18 e 19 como paralelo. Porque nós temos um Ló, com a sua família, com suas 2 filhas, com a sua esposa, seus cunhados, seus genros, na verdade, estão em uma cidade prestes a ser destruída, cidades vizinhas, Sodoma e Gomorra, e nós temos Abraão aparecendo como esse profeta que intercede por uma nação. Olha que posição bonita, né? É o pastor Abraão, é o bispo Abraão, é o profeta Abraão. Que coisa poderosa, magnífica. E parece que quanto mais título, mais nós nos sentimos poderosos, né? E lá está ele intercedendo, Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor destruirá. Olha a frase. O Senhor destruirá gente inocente com gente ímpia. E tudo isso Abraão está baseando numa teologia. E a teologia de Abraão é correta, Deus é justo. Então ele vai destruir o ímpio com o inocente. Nós temos aqui uma rasteira, como eu falei. Nessa vez, não é Abraão que está falando isso. Nessa vez, quem é que está falando isso? Versículo 4. Abimeleque não havia se aproximado de Sara, e por isso disse, Senhor, matarás até uma nação inocente? Está vendo isso aqui acontecendo? Está vendo que é o rei ímpio que aparece como mais sábio que Abraão? É o rei ímpio que dessa vez aparece como quem está correto, como quem tem uma boa teologia. Deus, Senhor, ele chama de Senhor. Matarás uma nação inocente? Matarás uma nação inocente? É isso mesmo? Eu apenas confiei. Ele disse, é minha irmã. Eu cheguei para ela, bonita, uma senhora bonita, seus cabelos brancos. Perguntei, você é solteira? Sou. Ele é meu irmão. O que é que eu vou fazer? O que eu tenho eu de erro? Alguns comentaristas, inclusive judeus, e os judeus aqui, eles ficam oriçados, porque eles querem defender Abraão até os seus últimos sangue, última gota de sangue. Alguns judeus dizem que, apesar de tudo, o rei Abimeleque ainda era culpado. Porque se assim não fosse, Deus não teria tornado estéreis as mulheres daquele reino. Irmãos, é muito difícil defender aqui algum tipo de culpa do rei Abimeleque, uma vez que o próprio Deus está dizendo que ele não é culpado. Ele diz, Senhor, eu fiz isso na sinceridade do meu coração. E o que é que Deus responde? Versículo 6. Bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. E por isso eu impedi que você pecasse contra mim. Afinal, adultério é um grande pecado. É um pecado que Deus presta atenção. E de novo nós estamos olhando para Abraão e para Abimeleque. Se isso é consumado, Sara vai ser culpada de adultério. Abraão vai ser, então, vai acarretar algumas coisas para Abraão, vergonha, talvez uma gravidez. E então nós olhamos para Abimeleque e Deus está preocupado com o ímpio. É mais uma grande lição que nós tiramos aqui. Às vezes, meus irmãos, eu digo assim, porque nós olhamos para situações da Rússia, situações da Venezuela, situações... E nós temos um tipo de pressuposto que não é bíblico. E o pressuposto é o seguinte, todo mundo é coitadinho no mundo. Todo mundo é coitadinho, os bichinhos, vamos orar e tal, e tal, e tal.
certo? Eu estou usando esse caso como um exemplo, mas tem muitos outros casos. Ao passo que você encontra gente boa nesses países, você também encontra muita gente ruim, que não presta. E Gênesis está ensinando que Deus cobra acerca de pecado e de justiça, não só do povo dele. Deus cobra de outros povos também. Não se esqueça que esse é o mesmo Deus que está aqui hoje. É o mesmo Deus que age. Deus vai cobrar o Brasil pelos seus pecados? Vai. Deus vai cobrar a Venezuela por seus pecados? Vai. Deus vai cobrar Estados Unidos pelos seus pecados? Europa por seus pecados? Vai. Porque Deus não cobra só dos crentes. Porque se assim o fosse, não haveria um grande tribunal no final do mundo. Não haveria uma condenação. Embora tenha muito crente que queira defender isso hoje. Não, olha, os crentes é que vão passar por um tribunal, para galardão ou não. Os outros vão ser aniquilados. Vão ser aniquilados. Não tem esse negócio de inferno. Inferno é só uma figura. Mas Deus não vai ficar ali cutucando pessoas, deixando elas sofrerem por uma eternidade. Muito cuidado. Isso tinha um nome antigamente, chamava-se liberalismo teológico. Mas hoje é Reels Instagram, hoje é textinho bonito, hoje é vídeo de YouTube. Ninguém mais chama de liberalismo. Hoje são os influencers que estão ali espalhando ideias heréticas sobre as Escrituras. Cuidado, irmãos. Muito tempo que eu falo para vocês. Cuidado com o que vocês consomem. O que você consome molda a sua alma, molda o seu entendimento. E se você não é alguém dado ao estudo, certos vídeos vão te convencer, porque você não vai estudar para ver se esses vídeos estão certos ou estão errados. Então, das duas, uma, ou se dedique ao estudo, aí você poderá julgar entre essas coisas, ou então evite alguns vídeos de assisti-los. Eu diria que vá por essa opção, estude. Essa seria a melhor opção. Mas se não é possível agora, às vezes as circunstâncias da vida não nos permitem, então você tenha cuidado, filtre aquilo que você está consumindo. Há algumas coisas ainda nessa cena que nos chamam a atenção. Uma revelação acerca de um homem que está, de certa maneira, mesmo sem saber, atingindo um homem de Deus. Lembra Jonas? Jonas está fugindo do Senhor. Jonas está num barco, e esse barco é atacado por fortes ondas, fortes tempestades. Aqueles marinheiros são envolvidos no problema de Jonas com Deus. E aqueles marinheiros estão tentando descobrir por quê. Por que esse Deus está nos atacando? Até que descobre que o problema é Jonas. Eles descobrem que o problema é Jonas. Abimeleque, de certa maneira, é esta vítima inocente, como os marinheiros de Jonas. Ele é envolvido aqui na mentira de Abraão. Ele é envolvido na traição que Sara está disposta a fazer. Quer ela seja adúltera ou ela esteja se dispondo ao adultério, ou não, mas ela está sendo obediente a Abraão. É difícil aqui averiguar se Sara está sendo explorada por Abraão, e Abraão diz, faça isso, e ela tem que fazer, porque ela é submissa, ou se ela tem más intenções também. É muito difícil perceber, porque o texto não nos diz. Se fosse para chutar, eu diria que ela é submissa. Porque a Bíblia fala que Sara chamava Abraão de Senhor. Então, se eu fosse chutar, eu diria que não é plano dela, é plano dele. Mas eu digo para vocês, eu não tenho certeza. E Deus está preocupado e diz no versículo 7, devolva a mulher seu marido, pois ele é profeta. Essas coisas estão acontecendo, meus irmãos, de novo, para reafirmar o capítulo 12, a aliança abraâmica. A aliança abraâmica diz, todas as nações que você abençoar serão abençoadas, mas todas as nações que você amaldiçoar serão amaldiçoadas. Isso aqui está sendo previsto na prática, está sendo efetivado na prática. Se está amaldiçoando Abraão, mesmo com o erro dele, Deus vai amaldiçoar aquela nação. Perceba o cenário, irmãos. Olha como a aliança ela é inabalável. Perceba o cenário. Abraão está agindo com impiedade. Abraão não está sendo correto. Abimeleque é inocente, mas Deus mesmo assim amaldiçoa Gerar. Parece injusto, não parece? Por que Deus torna essas mulheres estéreis, se Abimeleque não tem culpa nenhuma? Por que Abraão sai como o bichão da história, o profeta?
É Ele que vai interceder por vocês. Por quê, irmãos? É um ensino da graça aqui para nós. Que se a aliança dependesse da sua obediência, nem Abraão ia para o céu, nem Isaac, nem Moisés, nem eu, nem você. Se Deus cancelasse a aliança, olha, Abraão, uma vez que você mentiu, pois agora Abimeleque é que vai ser meu profeta. Você não vai ser mais meu profeta, não. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Deus usou da sua misericórdia com Abraão e disse, ele é o meu profeta. Vamos para a nossa terceira cena, mais longa, agora do versículo 8 ao versículo 16, que diz: Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: o que é isso que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? O que você me fez? O que você me fez é coisa que não se deve fazer. E Abimeleque perguntou a Abraão: o que levou você a fazer uma coisa dessas? Abraão respondeu: é que eu pensei, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela é, de fato, minha irmã por parte de pai, embora não por parte de mãe. E veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair da casa de meu pai para andar errante por aí, eu disse a ela: este é o favor que você me fará. Em todo lugar para onde formos, você dirá que eu sou o seu irmão. Então, Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas e os deu a Abraão e lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: a minha terra está diante de você, more onde melhor lhe parecer. E a Sara lhe disse: dei 1000 moedas de prata ao seu irmão, como compensação de tudo o que aconteceu com você, e diante de todos você está justificado. Finalmente temos o confronto. As partes ainda não haviam se encontrado, e o pressuposto aqui é que Sara já estava morando com Abimeleque no palácio. Porque se assim não fosse, Abimeleque não teria a devolvido. Se ele a devolveu, é porque ela já estava morando. E lembra que reis tinham certos lugares onde eles colocavam as suas concubinas. Eles colocavam suas mulheres para morar lá, para tomar banho lá, para se ajeitar lá. Então imagine esta senhora chamada Sara, essa senhora que nós admiramos, essa mãe da fé, morando no quarto das concubinas do rei Abimeleque. E não é a primeira vez que isso acontece. É coisa de a gente trazer para a sessão para fazer uma disciplina, não é não? Ó, domingo tem disciplina. Vamos resolver isso aqui, porque já é a segunda vez, irmãos. Da outra vez com o faraó, passaram anos, você esperava que amadurecesse, passou uma aliança, de novo. Não tem condição. São lições da graça que nós aprendemos. Deus quer usar esse povo imperfeito, esse povo mentiroso, esse povo medroso. Porque todo o esquema agora é revelado com mais tons que o capítulo 12 não havia nos dado, e agora Abraão explica por que tudo isso aconteceu. Mas Abimeleque é muito duro com ele. Diz: o que é que você fez comigo? Eu fiz alguma coisa contra você? E a última frase do versículo 9 eu acho pesadíssima. O que você me fez é coisa que não se deve fazer. Meu filho, ó, isso é covardia. Você foi covarde comigo. Isso não se faz. Um homem não faz uma coisa dessa. E ele tinha que ficar calado, porque ele estava errado. E Abimeleque pergunta: o que é que te leva a fazer isso? Vem a explicação de Abraão. Quero que você preste muita atenção nessas explicações. Porque são aquelas explicações que nós damos ao agora vai. Explicações. Vejamos. Eu brinco com o pastor Almir, lá no seminário, que geralmente os alunos, quando não fazem as coisas de grego, não fazem as atividades, tiram nota baixa, eles chegam para nós e dizem: ei, pastor, é que eu pensei que a prova era só a próxima semana? É que eu pensei que o senhor não ia cobrar isso? Aí o pastor Almir diz assim: o problema dos alunos é que eles pensam muito. Até demais. Até coisa que eles não deveriam pensar.
Eu pensei, eu pressupus, não é que eu pensei que certamente não haveria temor de Deus nesse lugar. Eu pensei, mas Abimeleque aqui parece ser um anfitrião muito bom. Porque Faraó, depois de que acontece a desgraça todinha, o que é que Faraó faz com Abrão? Vai embora, meu filho. Eu não quero ver mais a sua cara pintada de ouro. Saia de perto de mim. E Abimeleque, depois da desgraça todinha, diz, olha, Abraão, você é bem-vindo para morar aqui. Escolha a terra que você quiser. É um cabo bom. É descrente, mas é bom. Tem pessoas assim, pessoas atingidas pela graça comum de Deus. Não vão para o céu, mas têm uma boa posição na sociedade, fazem coisas boas, mas vão para o inferno. Mas são boas pessoas, porque a graça comum de Deus os atingiu. Então, eu pensei que vocês... Olha, esse é o pressuposto do medo. O pressuposto do medo, ou da ansiedade, é quando nós pensamos acerca de coisas que nós não temos prova. Ah, porque eu não sei aquilo que eu vou vestir amanhã. Você não tem prova. Você não sabe, então espere. Porque se assim não for, se você for trabalhar com a falta de prova, você vai viver com medo. Esse medo de Abraão parece até um medo piedoso. Olha a cabeça de um crente funcionando aqui em Abraão. A cabeça de um crente é a seguinte: Deus me deu uma promessa. A promessa é que ele chamaria de mim uma grande nação. Um pressuposto para essa promessa é que Sara precisa dar à luz um filho. E Deus tem confirmado. Se eu chegar em Gerar e Sara morrer, e agora? Então, olha a piedade. Então, para cumprir o plano de Deus na minha vida, eu vou mentir. Irmãos, isso é muito complicado mesmo. Eu não estou dizendo que é fácil discernir as situações acerca da mentira ou acerca da ética cristã de maneira geral. Porque em Êxodo, nós temos as parteiras mentindo para que, então, o povo de Israel, inclusive Moisés, pudesse sobreviver. Moisés tem uma história um pouquinho diferente. Mas nós temos uma mentira sendo usada para um bem maior. Certo? Então, isso pode acontecer em casos de extrema necessidade. Raabe mente dizendo que não teve contato com os espias. Mas, geralmente são pessoas descrentes que estão mentindo, mas tudo bem. Estão mentindo para o benefício do povo de Deus. Agora, neste caso aqui, nós não temos provas concretas. Raabe está aqui diante de soldados. Raabe está prestes a morrer, ou está prestes a matar os espias. Nós temos parteiras diante de um infanticídio. São perigos reais. Agora você chegar numa nação, é porque eu achei que vocês iam matar a gente. Como é que pode isso? Continua as desculpas. Segunda desculpa. Por outro lado, versículo 12, ela é. Eu não menti tanto assim. Ela é, de fato, minha irmã por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Tem muita discussão aqui. Se essa não era uma maneira antiga de falar que eram primos, é possível, uma vez que Levítico, capítulo 18, versículos 9 e 10, proíbe o casamento entre meio-irmãos, ou meios-irmãos. Então, se a própria lei do Senhor está proibindo mais à frente, em Levítico, o casamento entre meios-irmãos, ou seja, filho de um pai com filho de outra mãe, de outra mulher, mas venha a se casar. Então, esses filhos não podem casar entre si. Meios-irmãos não podem casar em Israel. Seria muito estranho que Deus tivesse inaugurado a nação de Israel com o casamento de meios-irmãos. É possível, mas uma leitura interessante é que, na época, essa era uma maneira de falar sobre serem primos. É uma boa possibilidade aqui, de acordo com a cultura da época. Então, você considera tanto o pai como o irmão do pai dentro da linhagem. Então, é uma coisa a se considerar. De qualquer maneira, ou independente disso, irmãos, nós temos uma meia mentira. E meia mentira é sempre uma mentira completa. É impossível eu dizer que eu cometi ou contei uma meia mentira. É como uma mulher dizer que está meio grávida. Não existe meio grávida. Não, estou mais ou menos grávida. Mais ou menos. Não, fulano está ali mais ou menos morto. São impossibilidades. Ou você está morto ou você não está morto. Ou você está grávida ou você não está grávida. Ou você mentiu ou você falou a verdade. Não existem meias mentiras. Embora, na verdade, eu creio que a nossa sociedade ela seja baseada em meias verdades, em meias mentiras.
Ninguém conta mentiras completas, né? É sempre uma mentira misturada com uma verdade. Nossa sociedade, ela se baseia nessas conversas que nunca chegam ao ponto, sempre enrolam a todos nós. Mas uma coisa interessante aqui, ele está dando uma desculpa. Uma desculpa. E algo que ele nem contou lá no capítulo 12. Lá no capítulo 12 é muito mais seco. Aqui nós temos uma explicação. Ela é minha meia-irmã. E eu sou meio-irmão dela. Lá na frente, o rei vai ser irônico e vai dizer, olha, eu dei 10 mil moedas a teu irmão. Vocês não são irmãos? Vou chamar vocês de irmãos agora. Eu dei para o teu irmão aí, que é teu marido, teu irmão. Eu não entendi bem essa história. Então vem o versículo 13. Versículo 13, das 3 desculpas, para mim é a pior. Porque aquilo envolve Deus. Olha o versículo 13. Quando Deus me fez sair da casa de meu pai e andar errante por aí. Ele está colocando a culpa em Deus. Está dizendo, olha, eu só contei essa história porque Deus me tirou de casa e me fez andar errante por aí. Essa frase, embora eu não sei se você perceba isso em português, mas é uma frase de reclamação. É uma frase de reclamação. Deus me fez, desculpem a palavra, mas seria uma palavra apropriada para traduzir o hebraico. Deus me fez vagabundear. Você conhece esse verbo? Vagabundear. O que é um vagabundo? É uma pessoa que anda por aí. A gente já pensa que é alguém que não presta. Não, vagabundo, no início da palavra, é alguém que não se fixa. É alguém que anda por aí. E Abraão está dizendo isso. Deus me tirou, Deus me colocou na estrada, e é por isso que eu minto. Eu minto para sobreviver. Olha, eu já ouvi tanta história assim. Acabou chegando na igreja e diz, pastor, eu sou um sobrevivente. Eu fiz muita coisa errada, eu ainda faço. Mas é para sobreviver. Porque senão não dá. A gente tem que dar um jeito, a gente tem que contar uma mentira, enrolar no trabalho um negócio. Porque senão não dá, pastor. É mesmo. Será que nossa vida ela deve ser resumida a isso? A jeitinhos que nós damos? Não, mas é por causa de Deus. É porque Deus me colocou nesse trabalho tão difícil que eu tenho que enrolar para ganhar mais dinheiro. É porque Deus me colocou nessa situação familiar difícil. Foi Deus. Foi Deus. E lembra do que Tiago diz. Nunca coloque a culpa em Deus. Porque Deus não é tentado por nada. E não tenta ninguém. Nós somos tentados pelas nossas próprias ambições. Pelo nosso próprio desejo carnal. Deus não tenta ninguém. E esse Abimeleque, incrédulo, está ensinando a esse Abraão, crente, que vai para o céu, que é pai do povo de Israel, o que é generosidade. O que é perdão, inclusive. Porque esse homem tão irado, que diz, como é que você faz uma covardia comigo? Depois da explicação, ele dá bois, ovelhas, servos, servas, da terra, dá 1000 moedas de prata. Diz, olha, tudo é céu. Provavelmente nós temos algo relacionado ao medo. Ele está fazendo algo aqui por medo, para então apaziguar a ira de Deus. A ideia dessas 1000 moedas de prata aparece em alguns documentos antigos, como um tipo de reposição, não relacionados a Israel ou a outras nações, mas uma reposição quando você toma a esposa de outro. Então, existem esses documentos ugaríticos que demarcam o seguinte: se um peregrino está passando na sua cidade, e você toma a esposa dele. Ele é uma pessoa fragilizada. Você toma a esposa dele. Mas depois devolve. Quando você devolve, você deve devolvê-la com mais 1000 moedas de prata. É o que acontece aqui. E ainda mais, com o juramento de que você nunca mais tomará a mulher dele. É um tipo aqui de adultério permitido. Você toma a mulher do viajante, depois você devolve com dinheiro. Na verdade, é uma prostituição legalizado. Parece-nos que Abimeleque tomou essa lei e, embora não tenha deitado com Sara, deu as 1000 moedas de prata. Mas ele deu com uma ironiazinha. Ele diz, ó Sara, dei 1000 moedas de prata ao seu irmão. Às vezes, igreja,
Deus vai levantar descrentes para nos ensinarem o que é a vida. E quando isso acontecer, meu pedido para você, e eu peço em relação a mim também, é que nós tenhamos humildade. Em alguns momentos, um descrente vai se levantar e vai dizer: você não tem ética de trabalho, você é preguiçoso, você chega atrasado. Como um cristão, baixe sua cabeça e chore. E pense: eu não deveria ter ouvido isso de um descrente. Mas se ouvir, eu vou aceitar. E vou perceber que é Deus que está mandando ele na minha vida. Eu já vi tantos casos, de um descrente falar assim para um crente: por que você não vai para a igreja? Você não é crente? Por que você não lê a Bíblia? Um humorista ateu estava dizendo um dia desses. Por que eu não vejo os crentes lerem a Bíblia? Se é o livro deles, se é a palavra que eles dizem ser de Deus. Deus às vezes vai precisar levantar um ateu para nos exortar. Eu espero que isso não aconteça, mas se acontecer, prestemos atenção. É a voz de Deus pela boca de uma jumenta. É a voz de Deus pela boca de um incrédulo. É a voz de Deus pela boca de um rei ímpio. A igreja precisa ser humilde para ouvir crentes, para ouvir pastores, para ouvir conselhos, mas para ouvir os de fora também. Porque os de fora têm a sabedoria que muitas vezes nós não temos e precisamos aprender. Jesus falou sobre isso. Os filhos das trevas são muito mais espertos que os filhos da luz. Os filhos das trevas conseguem organizar, administrar as coisas de uma maneira que os filhos da luz não conseguem. É interessante, é triste, mas é o que acontece. A quarta cena nos mostra: Abraão, versículo 17, intercedeu junto a Deus e ele curou Abimeleque. Curou a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Essa é a promessa do Senhor. Irmãos, eu queria falar algumas coisas com vocês, além das que nós já falamos. Se você disse, agora vai, especialmente eu estou falando de pecados de estimação, pecados que você não consegue se livrar, certas práticas ou certas omissões. Coloque as omissões também. Nunca consegui fazer um plano de leitura completo, nunca consegui manter uma vida de oração, nunca consegui manter um serviço na igreja, uma generosidade na igreja, missões, evangelismo. Coloque tudo isso no que eu vou falar. Se você está dizendo, agora vai, e não está indo, lembre de Abraão. Lembre dos dois aspectos que isso pode nos mostrar. Um, da graça de Deus. Você não é um descrente. Você não é um ímpio porque você diz agora vai e não vai. Grandes homens e mulheres de Deus disseram, agora vai, não foram. Eu não quero que você desanime da jornada. Eu não quero que você fique questionando a sua salvação. Isso quer dizer então, se eu não consigo vencer esse pecado, é porque eu sou incrédulo. Uma das marcas de que você é um crente é que você está incomodado com esse pecado. Que você está incomodado com a tua insegurança, está incomodado com o fato de não estar mudando. Então, segura o coração, se acalma e tenta outra vez. E tenta de novo. Porque nós seremos provados nessa perseverança. Todos os dias, mais uma vez, mais uma tentativa. O dia raiou, mais uma vez. E assim nós iremos para o céu. Um dia, um passo de cada vez. Mas existe um outro lado aqui da história também. Nós precisamos nos esforçar, irmãos. É possível passar 30, 40 anos cometendo o mesmo pecado. E você vai para o céu se você crê em Cristo Jesus. Mas você vai de uma maneira que não deveria ir. Você vai penar, você vai dar um mau testemunho, você vai afastar pessoas de Cristo de uma maneira que você não deveria fazer. Então pense e tome uma decisão hoje. Eu vou lutar com mais afinco. Eu vou lutar com mais força contra esses erros ou contra essas omissões. Agora vai não porque o ano mudou, mas agora vai porque a graça de Cristo está comigo. Cristo não me abandona. Jesus nasceu, Natal. Jesus ressuscitou. E agora eu posso vencer pela graça, pelo Espírito Santo, todas as coisas.
eu quero lembrar outra questão acerca desse texto. Abraão é colocado como um profeta. E essa localização como profeta é a ideia de intercessor. É interessante porque temos três grandes ofícios no Antigo Testamento: profeta, sacerdote e rei. O rei governa, o profeta fala da boca de Deus e o sacerdote intercede. Interessante porque Abraão é um intercessor e está sendo chamado de profeta e não de sacerdote. Talvez porque todo o ofício do sacerdócio não foi colocado ainda, por isso que ele é chamado de profeta. Tem mais duas coisas que eu quero lembrar para você. Primeira, no Novo Testamento, você que é crente, que tem o Espírito Santo, é chamado de sacerdote do Senhor, em 1 Pedro. Ou seja, esta função da intercessão é dada a você e a mim. Nós não temos mais um padre, um bispo, um arcebispo, um papa, um sacerdote que vai fazer o sacrifício por nós. Não temos. Não é o pastor, não são os diáconos, não é o presidente da associação. Quem é que faz os sacrifícios todos os dias? Você. Quem é que entra no templo para falar com o Senhor? É você. Quem é que entra no Santo dos Santos? Quem é que ora? Quem é que lê a Bíblia? Quem é que aplica a palavra no seu coração? Eu estou comunicando a palavra, mas é você que tem que aplicar. É você que tem que estudar, tem que meditar. Você pode fazer isso. Então não se esqueça da sua função, meu irmão. Isso a Reforma Protestante resgatou e chamou de sacerdócio universal de todos os crentes. O quanto, começa com a oração, que é o mais básico. O quanto você tem intercedido pelas pessoas em oração? Ora pelas pessoas. Essa ideia da trincheira, de estar entre inimigos aqui e inimigos aqui, e você está no meio, e dizer: eu vou interceder pela paz, eu vou orar para que Deus não derrame a ira sobre você, mas para que Deus te salve. De um lado a ira de Deus, do outro lado um povo pecador, e onde é que nós estamos? No meio, orando, intercedendo. Mas a oração é só uma parte da história. O que é que fazemos também como profetas, como sacerdotes do Senhor? Nós vamos lá e proclamamos a palavra. Não só oro pelas pessoas ímpias, eu vou lá e evangelizo. Eu vou lá e envio missionários. Eu vou lá e prego. Prego aqui, prego para as crianças, prego no Criança no Alvo Certo, prego no evangelismo, prego no futebol, prego nos pequenos grupos. Proclamo, seja no púlpito oficial, seja lado a lado, seja na cadeira, seja na oração. Tem tantas maneiras de proclamar. Seja lendo a Bíblia com uma pessoa, vamos ler a Bíblia. Eu só quero te convidar para isso, vamos ler a Bíblia uma vez por semana, vai lá em casa, toma um cafezinho comigo, vamos ler a palavra do Senhor. Eu estou estudando Gênesis na igreja, vamos estudar Gênesis comigo. Eu vou pegar aqui e vou te ensinar aquilo que eu entendi. Simples, fácil, rápido. Mas nós esquecemos do nosso papel como intercessores. Nós esquecemos. E eu queria lembrar para você que esses intercessores, eles são imperfeitos, como Abraão era. Imperfeitos. Pessoas que têm seus erros, que mentem por vezes. E qual é o nosso consolo, meus irmãos? Que nós temos um sacerdote, um sumo sacerdote, da ordem de Melquisedeque, que está no céu e está intercedendo por cada um de nós. E aqui nós fechamos o circuito da ideia desse texto. Se você tem lutado contra um pecado, se você tem lutado contra uma omissão, em quem você tem que confiar para dizer agora, vai? Em Jesus Cristo. Se você não confiar nesse sacerdote, se você não confiar no sacrifício que ele fez por você, você pode dizer agora vai até umas horas, mas não vai, por sua força, por seu poder, por mão humana, por método, por esquema, por organização, por administração, não vai. Só vai se a mão dele for conosco. E eu espero que isso aconteça em nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nós te rogamos que não sejamos mentirosos, medrosos. Sabemos que somos passíveis porque somos homens e mulheres, como Abraão e Sara eram. Pessoas que te amavam, pessoas que depositavam a sua fé, mas que às vezes mentiam, que às vezes tinham medo,
às vezes mesmo riam do Senhor. Faz-nos lembrar que não há impossíveis para ti. Faz-nos lembrar de que tu és aquela quarta pessoa na fornalha, que mesmo que estejamos em sofrimento, ou estejamos pagando o preço de sermos sacerdotes, de sermos pessoas que intercedem, que mesmo assim o Senhor estará ao nosso lado. O Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. E enquanto o Senhor está conosco, podemos ir para cada país, podemos ir para cada pessoa, proclamando o teu evangelho, rogando em oração pela conversão desses familiares, dessas pessoas, desses amigos, e mesmo dessas pessoas que nós nem conhecemos. Te pedimos, Senhor, que não possamos confiar em nossas próprias forças, esquemas e mentiras, mas estejamos sempre confiantes na palavra da tua verdade, que não tenhamos outro lugar para ir, porque, afinal, para onde iremos se tu tens as palavras da vida? Nós rogamos por isso, em nome de Jesus. Amém.